Fala pessoal, estamos aqui em mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou falar quantas vezes eu fui reprovado. Sugiro que você assista o vídeo até o final. Vem comigo. Fala pessoal, estamos aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Alexandro Gomes. Assim como você, né? Eu tinha vários sonhos, ainda tenho vários sonhos a serem conquistados. E as pessoas às vezes hoje em dia veem, hoje ele é capitão da Polícia Militar, hoje ele, digamos que tem uma vida estabilizada, mas quantas vezes eu fui reprovado? Quantas vezes, digamos, que eu tive um não ali na minha cara, né, digamos assim. E o intuito desse vídeo aqui é falar para você que se eu conseguir, nas condições que eu tinha, e eu vou estar explicando uma série de coisas aqui para você, você também vai conseguir. Eu, porventura, não sei qual que é o seu sonho, você que está aqui me assistindo, né? Eu não sei o que você pensa, o que você quer pro próximo ano, pro próximo semestre, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Eu não sei. Mas o que eu tenho certeza, que se você focar no seu sonho, se você não ficar arrumando desculpas, você vai conseguir. Pode ser passar na sua prova, passar num concurso, você ter uma melhor qualidade de vida, você ter uma saúde melhor, você buscar ter uma alimentação maior, você ter uma mentalidade melhor, 1% melhor a cada dia, né? A constância, ela é capaz de mudar o seu destino. Tá? Então, esse vídeo eu preparei para você, beleza? Para você que me acompanha, para você entender uma série de coisas, como algumas coisas foram sendo construídas na minha cabeça, na minha vida, e é lógico, é importante também você, porventura, não cometer os erros que eu cometi quando eu tinha lá 18, 19 anos, né? Então, às vezes a gente quer ou tem um sonho ou um objetivo e a gente não sabe como seguir na direção correta, né? Hoje em dia nós temos a oportunidade da internet, como nós estamos aqui agora, e a internet ela dá uma série de oportunidades. Ao mesmo tempo, você não sabe o que de fato fazer ou a hora certa de fazer determinada coisa. Então isso é complexo, porque às vezes você está fazendo algo que não necessariamente vai trazer resultados e o resultado que de fato você quer. Então o vídeo, né, esse vídeo aqui é preparado exclusivamente para você que tem um sonho, que não está satisfeito com as condições que você tem agora e você quer melhorar. Melhorar, 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 beleza? E é lógico que eu preparei algumas imagens aqui para você, né? Para você estar me acompanhando. Uma delas que eu guardo, né? É que hoje em dia as pessoas veem, né? Esse Alexandro. O Alexandro, né? Um homem, digamos que realizado, que exerce um cargo de importância na instituição. Atualmente, capitão da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Atualmente eu trabalho no Comando de Policiamento de Choque. Estou exercendo uma função aí de juiz militar no Tribunal de Justiça Militar. E é importante eu compartilhar com vocês para vocês saberem, quantas provas eu fiz para poder chegar até aqui. O que aconteceu? O que de fato, né, pesou para que eu fosse reprovado ou, né, que eu passasse de primeira. Eu passei de primeira? Não passei de primeira. Eu tinha um sonho em me tornar um comandante da Polícia Militar do Estado de São Paulo, só que eu não sabia como fazer isso. Eu não tinha noção como fazer isso, né? Hoje em dia, como eu disse, né, as pessoas olham para esse Alexandro, né? Foi homenageado recentemente lá no 1º Batalhão de Choque, que é a Rota. Trabalhei muito tempo na Rota, trabalhei 8 anos lá na Rota. As pessoas hoje veem esse Alexandro, né?
com a família constituída, né? Eu tive a oportunidade de comandar, né? Estar à frente, coordenar vários cursos de rota. Então, aqui um dos cursos aqui que cheguei na conclusão. Que curso da desgraça que não acaba subcoordenador do curso de capacitação e ações especiais de polícia, 1/22, apresenta 15 novos operadores do patrulhamento tático. Novos operadores do patrulhamento tático e ações especiais de polícia. Solicita autorização de vossa senhoria para liberar o turno. Autorização procedida. Operadores do patrulhamento tático e ações especiais de polícia, fora de curva! Tira acima de tudo! Então, hoje em dia, as pessoas olham, né, e veem o Alexandro, né, hoje, graças a Deus, conquistei praticamente todas as medalhas, né, de alto valor da instituição, tenho laurea do mérito pessoal do 1º grau, né, passei na academia do Barro Branco, olha só que bacana, e assim, mas ninguém sabe, né, ou poucos sabem da minha história, né, ou ouviram falar uma coisa ali, outra ali, né. A primeira vez que eu fui prestar a prova da Academia de Polícia Militar do Barro Branco foi em 1999. Naquele ano eu tinha terminado o meu ensino médio. Eu estudava em uma escola pública, sempre estudei em uma escola pública, né. Então a minha base, ela foi muito ruim, né? A escola pública naquele ano, né, naquela época, tínhamos muita greve dos professores. Então, basicamente, eu não tive a base muito boa. As matérias de química, física, eu não tinha uma base bem solidificada, né? Matemática também não era nada bom, era ruim. Tanto é que a primeira vez que eu fui fazer a prova da Academia do Barro Branco, como eu disse, em 1999, eu não sabia como que era o edital, eu não sabia como que eram as questões, eu não sabia quantas questões eram. Eu fui lá com a cara e com a coragem, porque me falaram que se eu quisesse me tornar policial, uma excelente oportunidade é eu entrar na Academia do Barro Branco direto. Só que, como que eu vou entrar ou passar em um concurso, sendo que eu não tinha preparação, minha base não estava boa, eu não tinha apoio de ninguém sabia nem o que era a Academia do Barro Branco. A comunidade onde eu morava, para você ter uma ideia, essa aqui, ó, ela foi desapropriada para a construção de um rodoanel. Então, tipo, era algo muito precário, então não tinha condições, eu não tinha uma base, mas mesmo assim eu fui lá fazer. Eu me lembro, né, que à época o concurso era pela Fulvestre, a mesma banca que faz hoje o concurso da USP, né, para as carreiras aí de medicina, direito, Largo São Francisco. E à época o concurso do Barro Branco era mais concorrido do que o próprio concurso aí para medicina, para o vestibular para medicina e para direito. Então, eram 180 questões. Das 180 questões, eu acertei 20 questões. 20 questões. Eu não passava em nada.
qualquer concurso que eu fosse fazer, com certeza eu não passaria em nada. Então, a primeira vez, a primeira reprovação, o primeiro tapa na cara que eu tomei foi em 1999, que foi a primeira prova que eu fui reprovado. E aí, após essa prova, né, eu saí de lá muito chateado, muito aloprado, porque eu falei, mano, tudo que eu olhava lá eu não sabia responder, eu não conseguia interpretar, não tinha noção. Você tem noção, né? Então, aqui, como eu disse, né, aqui é onde eu morava, né? Esse aqui já tava, é um pastinho que a gente jogava futebol, aqui já estava sendo arrebentado, cortado para passar o rodoanel, né? Aqui era exatamente a rua onde eu morava, aqui bem no meio aqui, ó, eu vou ver se eu pego foto da minha mãe, da casa que a gente morava, para você ver quanto era precária, né? Aqui, ó, essa era a escola que eu estudava, né? Então, eu morava aqui embaixo, tinha que subir tudo isso aqui, lama quando chovia, e era aqui que a gente estudava, né? Aqui era eu, olha só, via de regra aí, era uma das casas que era do lado da minha casa, vizinho, beleza? Tudo bem? Aqui os amigos, aqui era meu pai, né? Meu pai, infelizmente, ele não me dava apoio, não me dava base, ele tinha problema com alcoolismo, então mais uma dificuldade, né? Aqui quando eu estava terminando o ensino médio, a professora Silmara, beijão para a senhora, um grande carinho, professora de biologia. Aqui, ó, em 1999 essa foto, né? Então, não eram fáceis as coisas, né? Então, fui lá prestar a primeira vez e aí eu fui ver o quão era difícil. O quão era difícil porque também eu tinha que fazer um curso. E onde eu morava não tinha curso preparatório. Não tinha internet, não tinha curso online como hoje nós temos, né? Uma facilidade mais de oportunidades. Não tínhamos. Então, eu tinha que estudar, não tinha condições de pagar um curso, não tinha uma base sólida, meus pais não tinham condições de pagar o curso, olha só, então é difícil. E aí, o que eu ia fazer? Ia abrir mão do meu sonho? O que eu iria fazer? Foi quando, né, me apareceu uma excelente oportunidade. Eu comecei trabalhando, pessoal, desde os meus 14 anos, né? Eu era auxiliar de torneiro mecânico, mas o dinheiro que porventura eu ganhava era pouco, eu me lembro que era R$ 75, né? Então, tipo, era muito pouco, dava mal para comprar as coisas que eu quisesse, né? Então, não tinha condições de pagar um curso. E aí, o meu patrão à época, o Siqueira, ele falou assim, meu, vai pro exército, o exército vai te dar uma base boa, depois você consegue engajar. Em que seria engajar? Era você, após o serviço obrigatório, você consegue aí ter a oportunidade de renovar o contrato, digamos assim, você trabalhar lá, ficar no exército durante até 7, 8 anos. E aí o seu salário aumenta, né? E aí eu fiz os cálculos e com o dinheiro que eu ia receber do exército, eu conseguiria pagar o meu curso, beleza? Então esse era o plano. Então meu plano inicialmente era o quê? Ir para o exército, ia passar o período obrigatório, depois do período obrigatório eu iria engajar e com o salário do engajamento eu ia pagar o meu curso. Isso era o plano A. E aí quando que eu entrei no exército? Em 2001. Então vamos lá, fiz a prova em 99, tomei um pau e não passei. Em 2000 eu fiz a prova, mas eu não estava estudando, qual que é o resultado disso? Reprovação, não é verdade? É isso, não tem para onde fugir. Se você não está se preparando para aquilo, se você não está se dedicando para aquilo, o resultado é reprovação, né? E hoje eu tenho total tranquilidade de falar para vocês, não é no intuito de falar você não vai passar, não. Se você estiver se dedicando, vai chegar a sua hora. Você tem que dar o seu melhor, você vai dar o seu melhor e você vai realizar o seu sonho. Mas você tem que entender todo esse processo, beleza? Então, 99, 2000, 2001 foi o ano que eu entrei no exército. No exército, né, eu ralava pra caramba e não tinha condições de pagar o curso. Então, fui lá e fiz a prova de novo em 2001. Fiz a prova de novo em 2001. Passei? Não passei. E aí, em 2002, foi um ano bacana para mim, porque eu consegui engajar, já tinha uma estabilidade a mais. Só que apareceu outro problema. Qual que era o problema? A escala de serviço para soldado
era pesada. Pesada no sentido de que eu tinha que faltar muito no curso. Fiz a matrícula no curso, já estava tendo uma estabilidade financeira melhor, já conseguia pagar o curso, mas eu não estava conseguindo ir para o curso, porque a cada 2 dias ou um dia eu tinha que puxar serviço de 24 horas no Exército, de guarda do quartel. E com isso, eu faltava no curso 2 a 3 vezes por semana, 4 vezes por semana no curso. Então, resultado disso, em 2002, né? Consegui passar? Não. E ainda, para ajudar, né? Em 2002, o que eu fui fazer? Eu fui fazer o curso de cabo no 4º Batalhão de Infantaria Blindada. Para quem não sabe, é um batalhão de infantaria. A tropa aguerrida que vai à frente no combate, né? Então era muita ralação, muita dedicação. Então, desse período aí, né, de junho e julho, que o curso foi do dia 3 de junho a 26 de julho, foi só ralação. Eu tinha que estar lá por volta de 5 horas da manhã, não tinha pernoite lá, não tinha alojamento lá, e ir embora 11 horas, meia-noite, 1 hora da manhã, né, tinha que pegar trem, metrô, ônibus até chegar em casa. E quando chegava em casa, mal descansava e voltava de novo pro quartel. Então foi um ano, né, extremamente complexo, né? Mas por que eu queria fazer o curso de cabo? Pô, Alex, você foi fazer o curso de cabo sendo que você queria entrar na PM? Sim, porque eu queria ter uma estabilidade financeira, queria ter uma estabilidade de tempo para estudar. E eu sabia que se eu chegasse até a graduação de sargento no Exército, por mais que fosse temporário, né, eu teria mais tempo para me dedicar por curso. A escala de sargento, ele puxa 24 horas, no máximo 3 vezes por mês. Então, se fosse chutando muito, eu ia faltar 3 vezes no curso, sendo que eu poderia trocar a escala de serviço para o final de semana. Os caras trocam, tipo, ao invés de puxar final de semana, eles puxariam durante a semana para mim e eu puxaria final de semana para eles, para que eu não faltasse no curso, né? Então esse era o objetivo, eu chegar até sargento para eu ter condições, né, de estudar mais, beleza? Então, e como que funcionava no Exército naquela época? Os primeiros colocados do curso de cabo automaticamente conseguiam a vaga para ir para o curso de sargento. Eu falei, essa é a deixa, né? Eu vou me dedicar, vou ralar pra caramba e eu vou ser, né, bem classificado. E eu fiz isso. Saí o primeiro colocado do curso de cabo, né? Isso eu fiquei muito feliz. Logo em seguida eu fui promovido. Falei assim, caramba, bacana. Show de bola. Mas iria fazer o curso de sargento no ano subsequente, ou seja, 2003. E aí comecei ralando e treinando, o curso seria ali em meados do meio do ano, para o final do ano, e fiquei ralando e me dedicando para isso. Eu sou uma pessoa, né, o Exército me deu uma disciplina, ao passo que se eu tenho aquele objetivo, eu vou trabalhar naquele objetivo, eu vou focar naquele objetivo, para que eu alcance ele, né? E nada vai me parar, nada vai me parar. Então eu coloquei isso como meta. Só que quando foi em 2003, mudou-se o comando do quartel. E o que ele fez? Ele mudou a regra e mandou as pessoas que ele bem quis, lá os peixes dele, para fazer o curso de sargento. Isso me deixou muito chateado, muito estressado, porque eu me dediquei pra caramba para poder passar para poder fazer o curso de cabo. Já tinha, né, já estava na expectativa de fazer o curso de sargento, estava me preparando para isso, condicionalmente, fisicamente, mentalmente. E, puta, veio o cara e me mudou. Aí eu falei assim, mano, quer saber? Assim não vai dar. Não vai dar, eu vou perder mais um ano. 2003 eu fui lá e fiz a prova? Fiz a prova também. Passei? Não passei, né? Aí que eu fiz, quando foi em 2004, eu falei assim, não, vou prestar prova para a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Por quê? Eu vou fazer o curso de formação. É algo que eu vou ter uma estabilidade por toda a minha vida, eu passando no curso de soldado. E eu vou trabalhar um dia sim, um dia não. Vou trabalhar um dia sim, um dia não. Só que nesse dia que eu tiver de folga, eu só vou estudar. Eu só vou estudar para ser oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Esse era meu foco. E foi exatamente isso que eu fiz. Em 2004, prestei a prova para soldado e passei. Prestei a prova do Barro Branco de novo em 2004? Lógico que eu prestei. Passei? Não. Lógico que não. Né? Por quê? Mais uma vez,
Não estava estudando, não estava me dedicando, não estava comprometido ali com a missão. E aí, mano, mais uma vez, o resultado disso é reprovação. E aí foi em 2005. 2005 foi um ano muito grandioso. Só tenho que agradecer muito, muito, muito a Deus por ter assinado a posse em janeiro, dia 21 de janeiro de 2005, eu assinei a posse como soldado. E aí eu fui fazer o curso de formação de soldado em Pirituba, né? Eu moro no Embu das Artes, cidade de Embu das Artes, e de Pirituba até aqui, né, da minha casa, demoram aí, né, mais ou menos aí, são 50 quilômetros. Dependendo do dia, demorava 2 horas, 2 horas e meia, por causa do trânsito, da marginal, 1 hora e meia. Enfim, era mais ou menos isso aí que eu pegava todos os dias, principalmente para voltar. Para ir nem tanto, porque a gente ia muito cedo, né? Eu ia muito cedo, então não pegava trânsito, mas para voltar pegava bastante trânsito. E aí, naquele ano, a minha esposa estava grávida e nasceu o Matheus. Meu filho nasceu em maio, dia 12 de maio. Então, olha só a complexibilidade da minha vida, né? Positiva, não tenho o que reclamar, beleza? Entrei na polícia, estudar, treinar, se condicionar, e para casa eu tinha que ajudar a esposa a cuidar do filho, né? E eu já tinha a Stephanie, né? Então, olha só, então é algo que, tipo, não foi fácil. Fiz a prova lá em 2005? Lógico que eu fiz a prova em 2005. Passei? Não passei, né? Então, mais um ano de reprovação. Mas assim, né, eu comecei a estudar a mente, né? Eu comecei a ler livros, eu comecei a entender que eu tinha que organizar a minha vida, eu tinha que estruturar a minha vida, eu tinha que trabalhar, né? Senhores e senhoras, eu acordava 4 horas da manhã para pegar o ônibus 5 horas da manhã, para chegar lá no quartel por volta de 6h30 da manhã, né? Então, olha só, era extremamente complexo. E depois eu tinha que saía de lá e tinha que ir pro curso. Meu, era loucura, loucura, loucura. Mas eu não tinha um objetivo, eu não tinha um sonho, eu não queria passar na polícia. Exatamente isso, né? Não queria ser oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Então não tem que ter desculpa, né? Muitas vezes eu pegava carona para chegar em casa, porque quando saía do curso, o curso era até 10h30, 11 horas da noite, né? Não tinha carro. Olha só. E aí, com isso, né, quando acabava a aula, eu tinha que pegar o ônibus, vir até o centro do Embu das Artes. Do Embu das Artes tinha que pegar um outro ônibus, que eu morava na periferia. Então, muitas vezes, eu perdi esse segundo ônibus e tinha que subir a pé um morro considerável. E aí, muitas vezes, passava o caminhão de lixo e os caras me davam carona e era a melhor coisa que acontecia na minha vida, né? Não, eu só tenho que agradecer. Tá certo? Então, minha vida por muitos anos foi assim. Muita dedicação, muito empenho, mas eu não parava. Muitas vezes eu chegava no curso, só o corpo estava cansado, minha mente cansada, e eu tinha que estar lá. Eu tinha que dar o meu melhor. Não só por mim, mas pela minha família, né? Pelos meus filhos. Eu queria algo maior e melhor para eles, né? Mas eu tinha que dedicar, não tinha para onde fugir. E aí foi quando me formei em janeiro de 2006, e aí veio a dúvida, né? Onde que eu iria trabalhar? Foi quando eu escolhi, dentre as opções que abriram naquela época, trabalhar no Capão Redondo. Trabalhei no 37M, Capão Redondo. E lá, né, foi um local onde eu aprendi muito, muito, né? Conheci pessoas incríveis. Aqui mais uma foto minha lá no curso de formação de soldados lá em Pirituba, tendo aula de tiro, né? Então, foi algo muito, muito grandioso. Eu fui lá trabalhar no 37 e no 37M, que é a região do Capão Redondo, aprendi muito. Lógico, muita dificuldade. Por que muita dificuldade? Porque, senhores e senhoras, imaginem que é tudo novo para você. Você vai para um batalhão, você vai lá fazer um monte de coisa. Puta, meu, tinha que ir para casa, ajudar a cuidar dos filhos. Às vezes tinha que faltar no curso. Às vezes, puta, era foda. Aí, resumindo, 2005, tava fazendo curso de formação de soldados. Passei? Não passei. 2006, cheguei recruta no batalhão. Consegui organizar para estudar? Eu não consegui me organizar para estudar. Mais uma reprovação. Quando foi no ano de 2007,
eu já consegui uma estabilidade, né? Meu filho já estava maior, não estou colocando culpa ou responsabilidade de ninguém, né? Mas já estava um pouco maior, já tinha uma estabilidade no trabalho, já entendia como muitas coisas funcionavam, e aí eu já comecei, de fato, eu falo que no ano de 2007, eu comecei a entender de fato como estudar. Após ler várias literaturas, né? Vários livros, vários filósofos que falam sobre o poder da mente, como funcionam as coisas, quando você quer algo, quando você quer trabalhar em prol daquilo. Então eu comecei a direcionar minhas energias para aquilo. Em 2007, fui lá e prestei a prova do Barro Branco. Passei? Não passei. Tava chegando perto. Aí quando foi em 2008, eu falei assim, caramba, esse é meu ano, esse ano é meu. Eu tava mandando bem, acertando mais de 80% da prova, tava arrebentando de... Caramba, já tava voando. Aquele ano eu tinha certeza que ia ser o meu ano em 2008. Foi quando, né, reduziram as vagas. Para você ter uma ideia, normalmente a Academia do Barro Branco tinha 200 vagas, 250 vagas. Naquele ano, reduziram as vagas para 50. 50 vagas. Então a nota de corte ela subiu gigantescamente lá em cima. Então, mais um ano eu não passei. Neste ano foi tão complexo porque, né, imagine que você está estudando, você está se dedicando a um determinado tempo e você não passa. Né? Puta, eu me sentia, sabe, incapaz. E, meu, chegava até muitas vezes a duvidar, né? Falar assim, Deus, por que eu me dedico tanto e eu não passo? E às vezes eu vejo gente que não tá nem aí, tipo, vai lá e passa. Como pode isso, né? Mas tudo tem um propósito, né? Tudo tem um porquê. E aí eu segui. E aí naquele ano de 2008, eu prestei o concurso, né, para cabo interno da Polícia Militar do Estado de São Paulo e passei. Para mim fiquei muito feliz, porque imagine, eu era recruta, né? Entrei em 2005, em 2008 já era cabo, titã, mandando pra caramba, né, meu? Puta, vibrei. Aprendi muito, aprendi a comandar, a ter responsabilidades, saber como funcionam umas coisas, né? Já tava ali na parte operacional há 2 anos, meu, já tava atendendo um monte de ocorrência, resolvendo um monte de coisa. Puta, então eu aprendi bastante. Mas fui reprovado. E aí, quando chegou o ano de 2009, eu falei assim, meu, já era, esse ano é o meu, continuei estudando, continuei me dedicando. Em 2009 veio a prova de sargento. Eu falei assim, prova de sargento, mano, já era, sou sargento, vou ser sargento nisso aí. E lógico que eu vou continuar estudando pro Barro Branco e adivinha, fui lá na prova de sargento e não passei na primeira chamada. Essa prova mexeu comigo nessa reprovação, porque, caramba, eu tô estudando para uma prova mais difícil, mais complexa, e eu não passei de primeira na prova de sargento, mano. Como é que eu vou ser oficial? E o fogo é trabalhar a mente, porque vários colegas, né, da época falavam, mano, você não passa na prova de sargento, você vai ser oficial, vai fazer outra coisa, mano, vai fazer outro curso, vai fazer educação física, vai fazer direito. Você não serve pra ser oficial, mano. Você não vai passar, esquece isso. Já há quanto tempo? Você já é bacharel em cursinho. E realmente. Só que cada ano vinha uma dificuldade, cada ano vinha um problema, cada ano eu tinha que administrar uma coisa, cada ano era. Enfim. Então, eu falando aqui com vocês, é como se eu pudesse voltar no tempo e sentir exatamente o que eu senti aquela época, né? E aí, eu não passei na primeira chamada. Mas aquilo me deu mais raiva e mais ódio pra estudar mais. Eu falei assim, mano, eu não passei nessa prova de sargento, essa porra, mano. Mas eu vou passar na prova do Barro Branco deste ano. Foda-se, eu vou passar. Pode ser quantas vagas tiver. Se tiver uma vaga, essa vaga vai ser minha. E aí eu ia com mais raiva e mais ódio, me dedicava mais, fazia mais exercício, treinava, me condicionava, fazia tudo que tinha que fazer. E aí foi quando eu fiz a prova do Barro Branco no final do ano, né? A prova normalmente era em meados de novembro, era isso mesmo, novembro. E aí beleza, aí foi quando em outubro mais ou menos saiu uma segunda chamada para o curso de sargento, né? Normalmente tem-se 2 chamadas, eu não passei na primeira chamada, mas estava habilitado para a segunda e fui chamado para a segunda fase. Só que aí já tinha saído o resultado
da prova, da primeira parte da prova. E aí o que aconteceu? Eu fui chamado e a gente foi para a Operação Verão. Eu fui para Caraguatatuba. Eu falei, caramba, mano, não é possível. Beleza, eu fui chamado, bacana, fui pro curso de sargento, bacana, mas puta, eu tenho que focar na segunda etapa. Antes a prova do Barro Branco era dividida, né? A primeira parte objetiva e quem passasse era convocado para a segunda etapa, que aí eu fazia a redação e fazia uma prova dissertativa. Não é como agora, né? Que você faz a prova no mesmo dia, tanto a parte objetiva como a redação. Você já faz tudo de uma vez. Naquela época, não. Ele só fazia a segunda etapa e tinha questões dissertativas das obras literárias e você tinha que fazer se você fosse, né, passasse nessa primeira etapa. E eu fui e passei, mesmo sendo um número menor de vagas. No meu edital foram 60 vagas para o público masculino e 30 vagas para o público feminino. Então eu tinha 60 vagas. Caramba, mano, eu fui chamado, mas eu tive que ir para a Operação Verão. E a Operação Verão era em Caraguatatuba. Tinha que ficar longe da minha casa, dos meus filhos, da minha mãe. E tinha que organizar os estudos, né, para fazer a prova importantíssima da minha vida. E caramba, mano, enfim. Mas consegui, senhores e senhoras. Tirei uma excelente nota na parte, né, dissertativa. Não fui tão bem, passei ali no limite da nota de corte da parte objetiva, mas na parte da dissertação, redação, eu mandei bem, minha classificação foi lá para cima. Tinha 60 vagas e eu passei em 300 e pouco. Mas aí tem as demais etapas, né? O TAF, psicológico, exame médico. E aí, no TAF eu mandava bem, mas eu me lembro também do bendito TAF. Mano, beleza, né? Aí passei na prova, fui convocado pro TAF. O TAF do Barro Branco tinha aquela época salto em distância, e tinha o Chatorran e tinha a natação. A natação eu não sabia nadar. Sabia nadar sim, sabia nadar o craupira. O que é o craupira? Que você coloca a cabeça para fora e vai nadando. Via de regra, no teste do Barro Branco, fala que é um nado livre. Você pode nadar o crawl, costa, etc. Só que, eu não sabia nem o estilo, sabia o craupira. E eu me lembro, né, na hora lá da natação, eu treinei, né, lógico, nas outras atividades eu fui bem, mas na hora da natação eu não sabia nadar direito e o pessoal falando, vai, puta, faltava fração de segundos, eu coloquei o braço e passei. No salto em distância, não sabia direito como que era o salto em distância, mas uns amigos me deram algumas dicas, mas eu pisava na bendita linha lá e queimava, tinha direito a 2 repetições. E aí, na última repetição, fui lá e passei. Chatorran, que é um teste de agilidade. Eu também fui reprovado na primeira e tive que ir depois. Enfim, só fortes emoções. Aí passei. E aí foi na parte do psicológico, né? O pessoal falava, você não vai passar. Aquela época falavam que quem era praça, quem era de comunidade, não passava no psicológico. Eu falei assim, não, vou passar. Com fé em Deus. Me lembro até hoje. O psicólogo perguntou assim, após, né, ter feito os testes, foi para a parte da entrevista e falou assim, você tem alguma coisa para falar? Eu olhei nos olhos dele e falei assim, ó, respeito os critérios que você vai utilizar, mas eu tenho plena certeza que eu tenho condições de ser um oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo e eu vou ser. Posso não passar dessa vez, mas eu vou ser oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Ele falou assim, não, fica tranquilo, Alexandre, vai dar tudo certo. Saí de lá com um senso de responsabilidade de missão cumprida e depois saiu, né, o resultado do psicológico. Antigamente não saía, não era publicado assim, colocavam listas na parede lá da Academia do Barro Branco. Tinha que ir até lá para saber se passou ou se não passou. Olha só, um teste psicológico. E aí, beleza, passei, só que ainda não sabia a classificação. E aí eu me lembro bem da classificação, né? A gente não dormiu a noite do resultado final, para ver se ia estar dentro das vagas ou não. E aí a gente tinha juntado um dinheirinho para comprar um computador. Isso em 2010, né? E aí a gente tinha a rede de escada, né? Para quem sabe, né? Rede de escada. E aí quando eu fui na madrugada para poder
ligar o computador não ligava, internet não funcionava, nada dava certo naquela madrugada. Que ódio, mano. Aí fui na casa de um colega meu, né? Quando cheguei na casa de um amigo meu, 5 horas da manhã, fui ligar o computador dele, o monitor dele saiu fumaça do Reginaldo. Aí eu, puta, não é possível, mano. Aí fui, liguei pra um amigo, falei, mano, tem como você ver o diário oficial aí? Se deu certo, se não deu certo? Aí ele foi, olhou, falou assim, Alexandre, você passou, Alexandro da Silva Gomes. Aí eu não acreditei, a família toda se reuniu, começou a gritar, a chorar, uma emoção inigualável, né? Inigualável, né? Que eu trago, né, pro coração até nos dias de hoje, que a gente volta lá no tempo, viu o quanto foi difícil, quanto foi complexa, né? Essa etapa, esse período, digamos, de evolução. E não é fácil, porque não é uma história do Google, uma história ali, é a minha vida, é a minha história, né? De luta, dedicação, quantas noites eu passei estudando, quantas noites eu passei me dedicando. Aquela sensação de que, puta, será que eu não vou conseguir? Será que eu não vou passar? Será que eu não vou ser oficial? Caramba, eu me dedico tanto, Deus, por que que o Senhor não me ajuda? Eu falava isso, eu ajoelhava colocava meus joelhos no chão e não entendia o porquê que eu não passava, por que que eu não passei na prova lá de sargento, na primeira chamada. Eu falava, mas não é possível. E eu, senhores e senhoras, eu me dedicava pra caramba, mano. Eu abdicava sábado, domingo, feriado, eu tava estudando, né? Família me chamar pra fazer qualquer coisa, não, eu tenho que estudar, eu tenho que passar nessa prova pra eu dar um futuro melhor pra vocês. No começo do relacionamento com a minha esposa, né? A gente brigava muito, discutia muito, porque ela não entendia. Depois que ela entendeu, né, que eu tava buscando um futuro pra nossa família, não é pra mim, né? Pra nossa família. Aí as coisas melhoraram, a gente se uniu mais e mais, não é à toa que a gente tá junto há mais de 25 anos juntos. Por quê? Porque foram coisas que foram construídas lá atrás, né? No meio das dificuldades, no meio dos problemas, no meio do caos, no meio enquanto todo mundo achava que não ia dar certo. Minha mãe, primeiramente, e minha esposa estavam lá para me dar o apoio, a base que eu precisava. Então, resumidamente, quantas vezes eu fui reprovado, né? Contar toda essa história para vocês. 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, né? Então, no edital, na prova de 2009 que eu passei. Então, eu prestei o concurso 10 vezes. Eu fui reprovado 10 vezes. Prestei 11 vezes, 10 vezes eu fui reprovado. E porque eu era burro? Não. Porque eu não tinha capacidade intelectual? Não. É porque eu estava no processo, né? O processo de quê? De organizar, estruturar a minha vida com foco, né? Resolvendo os problemas que eu tinha, né? Após eu resolver, solidificar a minha base, entender como funciona a mente, saber que a estratégia, planejamento, né? Constância, principalmente, você que porventura está me assistindo não quer ser policial, não tem problema, mas eu trago essa minha experiência de vida para qualquer objetivo que você quiser na sua vida, na sua história. Você quer perder peso, você quer treinar, você quer ir para uma maratona, você quer conquistar aquele emprego, você quer mudar de vida, quer buscar uma estabilidade espiritual, amorosa, sei lá, mano. O que eu tenho certeza, que eu venho falar para você com toda a humildade, é assim, ó. Se você tem um objetivo, se você tem um sonho, vá atrás dele, mas não fique arrumando desculpas. Você não pode ficar arrumando desculpas. A vida não aceita vitimismo. A vida aceita quem acorda cedo. Se você acorda cedo, vai ter que acordar mais cedo. E vai ter a pessoa que vai dormir tarde. Trabalhando, construindo, né, resolvendo aqueles problemas para alcançar o seu sonho. É isso, né? É exatamente isso. Hoje eu vejo que as pessoas acabam arrumando desculpas, se fazendo de vítima, né? Colocando arrumando culpados, criticam o governo, criticam tudo. Mas a única coisa que você tem que se concentrar é em você. O que você quer para sua vida? O que você quer daqui a 6 meses, daqui
1 ano, daqui a 5 anos. Eu sei o que eu quero daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Por quê? Porque eu tô trabalhando, eu acordo todo dia, 4, 5 horas da manhã, e vou dormir tarde, porque eu tenho um objetivo, porque eu tenho, né, sonhos, né, eu quero realizar sonhos, ajudar meus filhos, né, nos sonhos deles, meus netos que porventura virão, não sei, né, o que eu tenho certeza, o que vier, eu quero estar preparado e eu vou estar preparado, porque eu acordo todo dia cedo e trabalho de forma constante, sem desculpa e sem mimimi. Problema eu também tenho? Hoje você é capitão da polícia, tá? Eu tenho uma série de problemas. E todo dia eu luto para resolver e para melhorar. O que eu não vou ficar fazendo é ficar me fazendo de vítima ou reclamando da vida. Não, tenho que agradecer a Deus pela oportunidade de mais um dia, tenho que agradecer por me dar saúde e eu ter a mentalidade de que eu trabalhando 1% melhor a cada dia, eu vou alcançar o meu sonho, vou alcançar o meu objetivo, tá bom? Gravei esse vídeo especialmente para você, espero ter ajudado. Se ele, né, serviu para você, ajudou você, peço que você dê o like, se você não estiver inscrito, que você se inscreva. Quem chegou até o final, é certeza que estamos aí, né, com um objetivo em comum, em melhorar, em conquistar. Peço que você compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que porventura, acha que não vai dar certo. O intuito desse vídeo é demonstrar para você que foi na dificuldade, que é na dificuldade que nós vamos construir o nosso futuro, beleza? Se a gente não teve as condições, digamos que boas, melhores, nós vamos trabalhar para que a gente conquiste isso e que aquela situação se torne boa e melhor a cada dia. É isso, né? Sem vitimismo, sem mimimi, sem frescura, e seguimos firmes e fortes com a premissa de que a constância, aquele pouquinho todo dia que eu vou fazer. Você não consegue correr? Caminhe. Se você não tem 2, 3, 4, 10 horas para estudar durante o dia, estude nas condições que você tem, mas não se engane. Não se engane. Faça o seu melhor, né? Então, compartilhe esse vídeo, dê o like e seguimos até o próximo vídeo, que com certeza a missão é ajudar você, beleza? E Deus abençoe! Deus abençoe, a constância vai mudar o seu destino. A constância muda o seu destino. Valeu? Um abraço, força e honra. Vamos que vamos.